Agradecer a presença do vereador Douglas Gomes, participando conosco da comissão. Já fui informado que o vereador Andrigo de Carvalho não pode estar presente, justificado sua falta, por motivo pessoal. E o vereador Henrique Fênix, que participou da última, já se licenciou do mandato, e o novo vereador suplente, Atratino, que vai assumir e vai fazer parte da nossa comissão, ainda não tomou posse. Então, nosso quórum hoje são de 4 vereadores, 1 faltou e 3 presentes. Queria pedir a graça e a bênção de Deus, que Deus abençoe esses momentos que passaremos aqui, para que tenhamos uma reunião produtiva e a população de Niterói também poder ser informada sobre o que acontece na nossa cidade. Bem, hoje a pauta dos nossos trabalhos, hoje é um dia muito importante para a nossa cidade. Fui informado pelo vereador Paulo Eduardo que o avião trazendo as vacinas de São Paulo acabou de chegar no Santos Dumont, então isso também traz uma certa esperança para nós. Essa reunião tem previsão de término às 18 horas, então uma reunião de 45 minutos, para que a gente também tenha início, meio e fim. Vamos iniciar com a leitura da ata anterior. Vereador Douglas, você recebeu aí a pauta? Tá. Se por acaso tiver algum vereador assistindo aí online, a nossa pauta é a leitura da ata anterior, que farei logo em seguida. Nós vamos no item 2, demonstração das rúbricas que compõem a base para estipular o orçamento da Câmara, que o nosso querido Fernando Schneider vai apresentar para nós. O orçamento previsto da LOA 2020 e os valores realizados pelos números publicados, um trabalho que nós nos debruçamos nesses últimos 15 dias para chegarmos a um número muito importante, um número praticamente fidedigno, porque pequenos ajustes ainda podem acontecer na Fazenda, né, por conta do exercício de 2020. E a expectativa para 2021, que nós vamos mostrar aqui uma possibilidade real e o que isso vai impactar aqui na nossa casa. O som ficou muito ruim, mas eu espero que o som melhore. O item 5, eu botei um asterisco, que era uma expectativa que não se concretizou. Fui informado que nós receberíamos uma mensagem do Executivo de proposta de reforma administrativa. Isso não aconteceu. Vamos em frente. Alô? Melhor encerrar isso. Isso, vamos lá. Então, Jesus, fazendo o uso aqui do dispositivo legal, vou fazer a leitura da ata anterior, lembrando que os membros depois, estando de acordo, os membros assinam para que a gente possa guardar, e nosso intuito é que a gente publique no site da Câmara as atas, né, da nossa comissão. E eu me espelhei muito, vereador Daniel, vereador Paulo, vereador Douglas, no site da Câmara da cidade de São Paulo. É um site que nos traz um bom exemplo, um bom benchmark para a gente seguir. E as boas práticas públicas a gente tem que tentar implementar na nossa cidade, né? Então, esse é o intuito de nós fazermos as atas, deixarmos publicadas também. Vamos lá. Ata da primeira reunião ordinária, reunião de instalação, aos 15 dias do mês de janeiro de 2021, reuniram-se no plenário Brígido Tinoco, da Câmara Municipal de Niterói, o presidente da comissão, Fabiano Gonçalves, o vice-presidente, vereador Paulo Eduardo Gomes, membro efetivo, vereador Daniel Marques Frederico, e o vereador Henrique Fênix, recém-empossado, que substituiu o vereador Roberto Fernandes Jales, da comissão. Presente ainda os vereadores Douglas Gomes, que fez uso da palavra de forma virtual, o vereador Carlos Eduardo Casota. Também foi justificada a ausência do vereador Andrigo de Carvalho, membro efetivo da comissão. Aberta a sessão, foi discutida e aprovada a instalação e modo de funcionamento da comissão, calendário de reuniões. Foi dada ainda a palavra aos representantes do Poder Executivo presente e, ao final, após nenhum dos presentes manifestar interesse em fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão. Essa aqui foi uma ata bem proforme, porque, de fato, nossos trabalhos começam hoje.
né? Na reunião do dia 25, Daniel Marques, até o seu requerimento, se você quiser fazer algum adendo à ata, a gente faz para que a gente possa avançar para o segundo item. Mas na reunião do dia 25, nós teremos aqui a presença do subsecretário Nifson explicando a questão do royalties. E eu acho que vai ser muito importante, vai ter um requerimento seu, mas foi uma coisa oficial, não oficial que a gente colocou, e o jovem subsecretário acolheu, então nós vamos fazer na ata, deixar registrado em ata, que na reunião do dia 25, peço que registrem já na abertura dos trabalhos de hoje, na reunião do dia 25, nós estamos convidando um representante da Fazenda Municipal para que nos explique a questão do royalties. Estando de acordo, vou pedir para que a equipe peça a assinatura aí dos nobres vereadores. Passando para o segundo item da nossa reunião, demonstração das rúbricas que compõem a base para estipular o orçamento da Câmara, que a gente chama de LOA da Câmara. É muito importante isso, porque, doutora Ivonete, senta aqui mais próximo de nós, a senhora que nos abrilhanta com a sua presença, junto com a Mônica, a Lia e as assessoras do vereador Douglas, registrar aí uma saudação especial ao Serginho, fotógrafo, ao presidente Cal, que nos permitiu estarmos aqui nesse plenário, porque aqui é o local que a gente consegue fazer a transmissão, e é importante isso. Bem, as rúbricas que compõem o orçamento da Câmara, é importante que os senhores saibam, aqui o intuito dessa primeira ação nossa é a gente criar uma massa crítica, para que a gente fale no mesmo patamar de entendimento, fazemos um balizamento, um nivelamento do que a gente está tratando. Então, pedi para que o nosso querido Fernando Schneider, que fez um trabalho belíssimo aí com a nossa equipe do gabinete, possa explicar aos nossos contribuintes que assistem e também aos nossos vereadores aqui presentes, os assessores, como é que a gente chega no número do orçamento da Câmara. Fernando, está contigo a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Schneider. Bom, de início, eu gostaria de falar, vou passar para o quadro número 2, 3, isso. Esse quadro 3, vereador Douglas, você está com a apresentação aí também? Tá, ótimo. Ivonete, você está aí com a apresentação em mãos? Não? por favor, pegue. Vocês vão receber aí. Bem, essa explanação é uma parte do texto da Constituição Federal, onde fala do total das despesas que compõem o subsídio dos vereadores, excluídos os gastos com inativos. Aqui fala que não pode passar seguintes percentuais de acordo com a população do município. Então, nós temos municípios com até 100 mil habitantes, eles podem participar com a despesa e ser suplementado pelo Executivo até 7% dessas receitas que vão aparecer lá na frente, que vão ser informados. Os municípios de 100 mil a 300 mil participam com 6%. Os municípios de 301 mil a 500 mil participam com 5% dessas receitas. Os municípios acima de 500 mil e um habitante e até 3 milhões de habitantes participam com 4,5%. É o caso de Niterói. O último censo, eu como era da saúde, eu via sempre pelo SUS que a população de Niterói já estava na casa de 513 mil habitantes. Então, esse é o percentual que nós temos direito de receber do Poder Executivo em cima das receitas que vão vir lá na frente. 4% para município de 3 milhões e 1 habitantes até 8 milhões de habitantes, 3,5% para município com população acima de 8 milhões e 1 habitante. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento,
incluído o gasto com subsídios de vereadores. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês do 12º da Câmara, enviá-la menor em relação à proporção fixada no orçamento. Então, se você tem 18 milhões, você tem um orçamento de 18 milhões, de 12 milhões, vamos dar um exemplo simples, tem que passar 1 milhão por mês, se você passar 900, você já não está atendendo ao que fala a Constituição. E constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara o desrespeito ao artigo 1º, o parágrafo 1º desse artigo, que trata sobre o percentual a ser utilizado como folha de pagamento. Pode passar. Pode passar. Fernando, Oi. antes de adentrarmos aí nesse quadro, eu queria só ressaltar aqui, em agosto de 2018, no recenso, nós deixamos de ter o direito aos 5% e passamos a ter a 4,5%, porque a população de Niterói passou de 500 mil habitantes. Então, foi exatamente a linha de corte, salvo engano, Paulo, foi agosto, né? Agosto de 2018, isso. Por conta disso, eu queria chamar a atenção aqui para o parágrafo 1º, quando ele diz assim, ó, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios dos seus vereadores. Isso aqui é importante porque o entendimento do TCE-RJ, ele entende que folha de pagamento é exclusivamente o que os servidores recebem. Ponto. É o salário dos servidores. Havia uma dificuldade nossa, né, doutora Ivonete, para saber o entendimento. É importante de destacar que existe uma separação entre folha de pagamento e gasto com o pessoal. O gasto de pessoal inclui os encargos sociais e as gratificações. Aí, sim, a gente tem um teto de 6% da RCL, que, junto com o município, com 54% da RCL, não pode, somando os dois, dão 60%. Está lá na lei da responsabilidade fiscal. Então ele ficou... Não, mas os 6% da LRF não muda, Paulo, é 6% com 54%. Não, 60% é o total, juntando as duas casas da RCL, Receita Corrente Líquida. Só que como diminuiu o nosso, ele tem um pouquinho a mais. Não, diminuiu o nosso gasto com o pessoal, mas os 6% da Receita Corrente Líquida não mudou. Aqui, os 4,5% nosso é só sobre os tributos e as contribuições. É isso que o Fernando Schneider vai mostrar agora, que é diferente da Receita Corrente Líquida. Por isso que era importante esse esclarecimento, para a gente poder entrar no quadro e as pessoas poderem compreender, porque há essa dúvida há muito tempo sobre se é sobre a Receita Corrente Líquida ou não, e nós vamos ver que não é. Importante o parágrafo, o inciso 3º do parágrafo 2º, menor em relação à proposta fixada na lei orçamentária. Daí o nosso trabalho prévio para que faça exercício do 10º que faça jus ao que temos direito de fato, entendeu, vereador Daniel? Então, vamos lá. Agora nós vamos entender o que compõe a receita da Câmara. E aí que é importante, vereador Paulo, para a gente tirar essa dúvida sobre RCL e a base de cálculo para o 12º da Câmara. Bem, esse quadro expõe as receitas e compõe a base de cálculo para repasse legislativo. Então, no primeiro lote de receitas, tem a descrição de impostos. Eu não vou falar sobre os códigos da receita, que são muitos números, eu vou falar só sobre o título de cada receita, tá ok? Então, a gente começa com o imposto de renda retido na fonte, que vem do trabalho, que vem dos funcionários. Tá? Esse recurso ele é deduzido, vai para a Receita, vai para a Secretaria de Fazenda, onde a Secretaria de Fazenda apropria esse recurso e faz esse percentual de repasse legislativo. Tá? Imposto de renda retido na fonte também, isso é a parte da pessoa jurídica. Também vai para a Secretaria de Fazenda e é apropriado. Imposto sobre a propriedade predial e territorial, o IPTU. Imposto sobre a transmissão intervivo de bens, ITBIM. Imposto de serviço de qualquer natureza, ISS. Esses são os impostos tributários que compõem o cálculo para repasse ao legislativo. Taxas
todas as taxas do município, arrecadadas no município, elas fazem parte do cômputo. Serviço de cemitério e a contribuição para o custeio civil da iluminação pública, até o ano passado, ela era considerada nos cálculos por determinação do TCE a partir de 2021, receita realizada em 2020, esse recurso não mais será computado para o repasse legislativo. A gente está perdendo, se for comparar o exercício de 2019, que foi arrecadado na base de 35 milhões. 2020, 35 milhões foi arrecadado, nós perdemos aí um valor considerando 4,5%. A secretária Deise me informou que para esse ano seria algo parecido com esse valor. Então, não computou aí 35 milhões na base de cálculo. Tá. Foi uma consulta pública feita pela Prefeitura de Campos ao TCE e o voto do relator foi que não deve computar porque isso é para pagamento de uma despesa que o município tem. Por isso não entra no cômputo da base do 12º. Bem, as transferências da União, a cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, a cota parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial, é o ITR, e a transferência financeira do ICMS de desoneração. Basicamente, só estamos recebendo da União para o cômputo da Câmara o FPM. As outras duas receitas não têm tido arrecadação, e mesmo quando tinham, eram valores muito pequenos. O ITR ficava na faixa de 4 mil por ano, sem grande representatividade. Não, quase nada. Transferência dos estados. Cota parte do ICMS, que o estado repassa 25% para o município. Cota parte do IPVA, são 50%. Cota parte do IPI, esse é mais complicado, que vem o dinheiro da União, que vai para o estado, que vem para o município. Então, esse percentual nós não conseguimos apurar ainda, mas está em estudo para a gente definir qual é o valor que o município recebe do IPI. Multas e juros e dívida ativa dos tributos. Multas e juros do IPTU, dívida ativa do IPTU. Multas e juros do ISS e dívida ativa do ISS. Existem algumas deduções que passaram a ser consideradas recentemente. Deduções de imposto sobre o IPTU, dedução de imposto sobre o ITBI, dedução de imposto sobre serviços de qualquer natureza e dedução de taxas. Basicamente, você pode falar, Fabiano? É só para explicar que as deduções, elas se aplicam quando a pessoa paga indevidamente, ou no caso de Niterói, por exemplo, IPTU e ISS, é aquele programa que nós temos de incentivo à cultura, né? E você consegue incentivar os projetos deduzindo parte no IPTU, parte no ISS. E na questão do ISS também tem aquele programa do Bom Pagador, a nota fiscal que dá direito a prêmio. Então, também tem um valor que é destinado para esse fim. Por isso que ele é deduzido. Nas taxas, pessoas que pagam taxas indevidamente, depois pedem o ressarcimento. Então, basicamente, as deduções são ressarcimentos desses programas que a Prefeitura incentiva na área da cultura, né, que tem sido um diferencial aí para o segmento. Bem, a próxima planilha... Schneider, só um minuto. Schneider, só uma observação, em especial para os vereadores novos que estão chegando, Daniel já sabe disso. Durante o nosso processo de discussão das prioridades do governo, nós vamos discutir o tempo todo concurso público para estatutários, em detrimento de contratações com o CLT. Se nós olharmos o quanto entra de recursos de imposto de renda retido na fonte, nós vamos verificar o quão importante é para o município nós termos concurso público para trabalhadores estatutários. Que, por exemplo, o conjunto dos quase 800 trabalhadores do Programa Médico de Família, que serão concursados via CLT, trabalharão para Niterói, descontarão imposto de renda, esse imposto de renda vai para o regime geral da União. Quando nós temos que capitalizar cada vez mais e com a maior intensidade possível o regime próprio de previdência, que tem dois fundos. Um é superavitário, é verdade. O outro é deficitário e tira de Niterói cerca de 100 milhões, em média, por ano, por conta do rombo que existe num dos dois fundos. Então, durante o tempo em que nós estivermos discutindo e reivindicando do governo, que não concorda com essa tese, que nós tenhamos concursos públicos, não só para procurador, para fiscal de tributo, fiscal de obra, mas também para as carreiras que nós julgamos de Estado, que são educação
e saúde, em especial saúde, nós temos 6 mil funcionários no Sistema Público de Saúde de Niterói. A maior parte deles, uma pequena parte é estatutária, a maior parte deles não contribui para o regime próprio do município. Então, essa é uma discussão que, quanto mais a gente lutar pelo regime próprio, mais nós estamos, inclusive, contribuindo para o aumento de receitas para o município. E uma parte dessa receita, que é do imposto de renda, vem para o Poder Legislativo, ok? Pode passar o próximo quadro. Vamos adiante. Bem, o que acontece? Esse quadro aí, ele demonstra o repasse que foi cedido ao Legislativo no exercício de 2020. Essa planilha, eu aproveitei uma planilha que foi preenchida pela CEPLAG, e ao lado dela eu preparei uma coluna com os cálculos feitos também pelo Legislativo. Basicamente, ela vem atendendo, tá? Então, nós tivemos arrecadado sobre imposto de renda na fonte, quadro CEPLAG e Câmara, tá? E Legislativo, 24.291.378.56, mais 78.707.807.91. O IPTU, 445.439.029,68, nos dois quadros. O ITBIM, 89.089.355.79. O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é o ISS, 305.094.347,66. Nas taxas, o quadro da CEPLAG fala em 51.550.360 e eu falo em 51.578.967.53. Por quê? No quadro da CEPLAG, ela foi lá embaixo nas deduções e deduziu 20.008 milhões que eu coloquei nas taxas do lado direito. Então, eu coloquei a taxa com o valor bruto e lá embaixo eu deduzi. No quadro da CEPLAG, ela colocou a taxa e já deduziu dos 28 mil. Então, tem uma divergência, mas no final batem os números. Serviços de cemitérios, R$ 1.049.342,44. Custeio a COSIP, R$ 35.514.247,82 nos dois cálculos. FPM, a cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, R$ 70.033.96821, do mesmo valor no quadro legislativo. ITR, R$ 19.194,06. ICMS, R$ 475.835.390,01, dos dois lados. IPVA, R$ 91.664.495,01. IPI, a CEPLAG considerou zero. A CEPLAG, no seu cálculo, ela não colocou o valor arrecadado do IPI. Isso significa 11.912.484,44. E aqui nós temos as deduções do IPTU, 11.240.440, do ITBIM, 371.353,43, do ISS, 667.645,96, não tivemos deduções de taxa. O valor apurado pela CEPLAG para fazer o cômputo da Câmara ficou em 1 bilhão, desculpa, tá? 626 mil, agora vamos zerar, vou começar de novo. 1.626.9.478,16. Jogando percentual de 4,5%, ele deveria repassar o Legislativo 73.170.428. O orçamento inicial fixado foi de 71 milhões. Então, ele suplementou 2.170.426,52 e chegou ao valor dos 4,5% em cima de 1.626.000.000. Acontece que, no cálculo do Legislativo, esse valor apurado seria de 1.637.921.962,60, onde deveria ser repassado ao Legislativo R$ 73.706.488,32. Então, em cima do orçamento inicial de 71 milhões,
deveria ser repassado 2.706.488,32 para alcançar esse orçamento, porém, só foi repassado 2.170.426,52. Tivemos uma defasagem de repasse ao legislativo de 536.061,80 por conta do IPI que não foi computado no cálculo do Executivo. Isso posto, podemos dizer o seguinte, nós temos esse cálculo é feito em cima do teto, não é piso. Então, ele acabou ficando enquadrado dentro do limite a ser repassado ao município. E mantendo essa mesma perspectiva, vamos tratar de 21, já com nossos números. Pode passar. Pode passar o quadro. Nós pegamos as receitas arrecadadas até 31/12 do município, até sexta-feira. Esses valores podem sofrer pequenos ajustes, porque acredito que a contabilidade do município não esteja fechada. Eu fiz esses cálculos sendo uma prévia. E eu acho que não devem ter grandes modificações, mas vamos aos números. Imposto de renda retido na fonte, 26.826.135,45. Isso é taxa de pessoa física, tá? O outro é de pessoa jurídica, R$ 105.158.630,07. O IPTU, R$ 423.070.246,72. O ITBIM, R$ 58.642.422,64. Fernando, passa os números, vamos só por ordem de grandeza, senão a gente vai perder muito tempo. O nosso tempo está... A gente tem que debater. Só por ordem de grandeza, 276 milhões, 48 milhões... Tá, fecha ele, né? Então, tá ok. As taxas representaram 48 milhões, serviços de cemitérios, 1.355.000, o FPM, 66.735.000, o ITR, 7.492, ICMS, 552.134.000, o IPVA, 87.690.000, o IPI, 15.757.000. Nos descontos, o IPTU, 13.646.000, o ITBI, 327.000, e o ISS 91.568 e as taxas 32.226. Foi apurado R$ 1.648.832.330,23. 4,5% desse valor representa R$ 74.197.454,86. O orçamento inicial fixado foi de R$ 68.462.396. Isso significa que o município vai ter que suplementar a Câmara Municipal de Niterói R$ 5.735.058,86. Bem, então chegamos a um valor de orçamento para a Câmara de 74 milhões. Mas eu queria fazer algumas ponderações, porque os números eles têm que ser analisados para que a gente chegue à informação. Levando em consideração, eu queria chamar a atenção aqui as rúbricas que cresceram e as que diminuíram de 19 para 20. E é a realidade que nós vamos tratar. A folha tem um crescimento vegetativo, então, logo, o IRPF e o RPJ, eles crescem. Mas o IRPF cresceu em torno de 2.600.000, 19 para 20, mas o IRPJ cresceu quase 27 milhões. Então, isso nos deu um fôlego aí. No IPTU, nós tivemos um decréscimo de quase 25 milhões. Isso prova que a população de Niterói passa por dificuldade para pagar o seu imposto. Pandemia, lógico. As pessoas estão com dificuldade, vereador Daniel. Então, o IPTU caiu, aumentou a inadimplência, né? Mesma coisa a gente vê aqui no ITBIM, teve uma pequena queda. Agora, chamar a atenção aqui para o ISS, que nós saímos de uma realidade de 305 milhões para uma realidade de 276 milhões, fruto que da queda da atividade econômica. Entendeu, vereador Douglas? Isso daqui reflete, os números estão nos mostrando que o impacto da atividade econômica na cidade de Niterói, por conta da pandemia, aconteceu. Não foi mais severo por alguns fatores, que aí eu destaco alguns programas que mantiveram funcionando a cidade.
Um fato que nos causa um pouco de tristeza, que a receita de cemitérios cresceu. Isso prova também de maior número de mortos, né, no ano 2020. A participação dos municípios, que é uma receita importante, nós perdemos quase 4 milhões. Isso é uma realidade que os municípios, os 5.565 municípios do Brasil, vão ter que lidar. Niterói teve perda aqui no FPM. Tem municípios que só vivem de FPM e as contribuições constitucionais, os repasses, as transferências constitucionais. Vão passar dificuldades enormes. Aí eu quero destacar uma receita importante para nós, que foi o ICMS. O ICMS cresceu significativamente de um ano para o outro. Olha que interessante. Apesar do ISS ter diminuído, o ISS cresceu. ICMS cresceu. O ICMS cresceu. E cresceu de uma forma muito significativa. Nós sabemos que o Rio de Janeiro tem uma questão do ICMS que é importante, que é a Reduc, que é um grande, né, que é um grande contribuinte. E os insumos hospitalares, que também contribuem muito, remédios e os insumos hospitalares, que tiveram, e os alimentos, que tiveram um acréscimo muito grande, todos são contribuintes de ICMS. Né? Por fim, o IPVA teve uma queda. O IPVA é uma receita muito importante, por isso que nós temos que incentivar que haja emplacamentos de carro na nossa cidade e também que o DETRAN da nossa cidade seja melhor estruturado. Até a gente poderia depois mandar um ofício para o presidente Adolfo Conder, para que a gente possa ter uma expansão do serviço do DETRAN na cidade, porque isso faz com que receitas venham para o município. Quanto mais carros emplacados, mais a gente ganha. Destacar aqui o brilhante trabalho da nossa equipe, conduzida pelo Fernando Schneider, nessa questão do IPI. É um imposto que ele passa pela União, distribui para o Estado e chega no município. Não é de fácil apropriação isso. Mas o Schneider, com a sua experiência, junto com a Mônica, o Tiago, o Felipe, eles conseguiram, a Lia, conseguiram ir a fundo e conseguiram chamar esses números à existência. Isso vai ser muito importante. Ajuda, pelo menos a metade que a gente perdeu na COSIP, a gente consegue aqui reaver com o IPI. E, por fim, o duodécimo da Câmara, que estava previsto de 68.462, aliás, a LOA da Câmara, que estava previsto de 68.462, o valor real é 74.97, e nós vamos agir como manda o regulamento interno. A nossa querida Ivonete já é sabedora desses números. Nós vamos estar oficiando o presidente para que ele faça o ofício, né, à Secretaria de Planejamento e à Fazenda, para que os repasses do duodécimo, esse primeiro repasse não tem como mexer, porque ele já chega dia 20, eu fiz até um cálculo aqui, esse primeiro repasse vem na ordem de 5.705.000, a diferença desse valor tem que ser dividida por 11, para que o duodécimo venha de forma linear, na ordem de 6.226.000 mês, dia 20, todo dia, até o dia 20, está aqui está na Constituição, está até aqui um dos fatores, aqui, ó, parágrafo 2º, né, inciso 2º, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Daqui gera improbidade, está aqui na nossa, aqui, ó, Daniel, no texto legal. Não, nunca tivemos problema, não. Nessa legislação, não. Fala no microfone. Isso é a história da Câmara. Vamos Antes ouvir. do Conte Bittencourt, o Fernando de Oliveira Rodrigues tinha uma relação mais amistosa com os prefeitos de plantão, então esse negócio não acontecia, não. Vai daqui, a coxambra dali. Eu só tenho vivência com o Conte Bittencourt. E sei que um dos primeiros movimentos do Conte Bittencourt, independente da relação amistosa que ele tinha com o governante, no caso o Jorge e depois o Godofredo, os repasses passaram a entrar rigorosamente de acordo com a Constituição, no dia 20 de cada mês. Excelente. Eu queria abrir agora para perguntas e deixar aí o nosso querido Fernando Schneider na retaguarda para responder. Queria passar a palavra ao vereador Paulo, vereador Daniel, e depois, na sequência, se quiser fazer uso da palavra, o vereador Douglas, está presente aqui na plenária, para que possa responder, se houver alguma
Pergunta, nós temos ainda 12 minutos de sessão. Não, eu vou muito rapidamente. Eu imaginava, inclusive, que você fosse começar a discutir na nossa comissão aquilo que é papel da Comissão de Finanças e Orçamento. A gente não existe apenas para fiscalizar os atos do Poder Executivo. A gente é responsável por fiscalizar, por uma autofiscalização dos atos do Poder Legislativo. Da mesa diretora. Né? O que significa, na prática, nós discutimos de que maneira não é apenas lutar para um duodécimo total de 74 milhões, é também para a gente discutir o que a gente vai fazer com os 74 milhões que a população de Niterói reserva pela Constituição ao Poder Legislativo da cidade. É importante, nós vamos ter outras oportunidades para verificarmos isso, é importante a gente saber que os vereadores, os 21 vereadores em si, os parlamentares em si, são responsáveis por uma parcela muito pequena do orçamento da Câmara. Os gabinetes têm uma parcela superior, porque cada um de nós tem, até que eventualmente alteremos isso, éramos 7, agora somos 10, são 10 comissionados por gabinete, o que significa que os gabinetes acabam tendo um peso em relação ao montante de recursos alocados para os vereadores. Agora, o grosso das nossas despesas estão relacionadas a uma sobrecarga enorme de funcionários públicos que há muito tempo não são mais necessários para uma dinâmica de uma Câmara que precisa se modernizar, precisa contar com recursos que o capital usa o tempo todo para tirar mais valia de poucos trabalhadores, que é informática, tratamento de informação adequado, um processo de valorização dos funcionários que nós precisamos, qualquer que seja o número que nós venhamos a ter de funcionários de maneira definitiva. Temos que ter um programa permanente de qualificação dos funcionários. Eu defendo há muito tempo que, na impossibilidade do próprio município ter uma escola permanente de formação do funcionalismo público, no qual os funcionários do Legislativo poderiam se inserir, eu acho que os convênios com a Universidade Federal Fluminense deveriam servir de convênio de guarda-chuva de valorização dos funcionários públicos da Câmara. Ivonete, por exemplo, que os 9 vereadores vão conhecer, é uma funcionária que não é protegida por nenhum vínculo de natureza digna. Ela é comissionada porque está aqui devido à sua competência. Mas se alguém no futuro achar que ela não é simpática, pode mandar embora sem dar nenhuma satisfação. E uma boa parte dos funcionários que cumprem papel central na vida e no dia a dia da Câmara, Daniel sabe disso, que já passou um período inteiro aqui conosco, esses funcionários não têm vínculo digno de relação de trabalho com o Poder Legislativo. Então, o cérebro do dia a dia da atividade parlamentar, que é a nossa Secretaria da Mesa Diretora, é basicamente, para não dizer praticamente 100% de cargos comissionados. Né? Então, nós precisamos alterar esse quadro. Não significa ter uma atitude, né, Fabiano, de abracadabra, demite, etc. Não, tem direitos adquiridos que precisam ser discutidos, mas nós precisamos, com os recursos que a gente vai ter esse ano, essa é a nossa grande tarefa, por isso que eu achava que você fosse iniciar a discussão depois. Hoje é a segunda reunião, vereador. Não, mas é que está aqui. A última planilha que ele coloca... É porque a gente não conseguiu decifrar essa. Essa daí é a pauta para a próxima reunião. Esse é o problema. Então, essa é a pauta, você vê que não está nem na pauta esse assunto aí. Nós já colocamos porque é o assunto da próxima reunião. O vereador, eu entendo a sua... Eu vou encerrar. Na verdade, o que nós temos que fazer... Não, é porque você chegou agora. Quem está aqui desde 2001 está de saco cheio de querer discutir isso aqui e não conseguir. A Câmara, esta legislatura, ela é visivelmente mais qualificada e mais interessada em discutir os assuntos, o que provavelmente me dá a sensação de que eu não estarei sozinho brigando por essas brigas. Nós precisamos garantir nos 74 milhões, não é apenas pegar os 74 milhões, mas discutir entre nós o que é que nós vamos fazer com os 74 milhões. Perfeito. Significa que nós temos que preparar concurso público,
num determinado Plano de horizonte. aposentadoria. É compromisso com o Ministério Público, plano de incentivação à aposentadoria. As pessoas na Câmara, os funcionários estão tendo uma ilusão de que o PCSS novo vai dar a elas uma aposentadoria decente. Não vai dar. Não vai dar porque a aposentadoria é calculada pela média dos valores percebidos ao longo de uma vida. 48 meses, por exemplo. 4 anos ou 5 anos tem que ver o NIT prévio, não sei agora, são 48 ou 60 meses, a média. Significa que não adianta o PCSS elevar o funcionário para um determinado patamar, porque esse patamar vai se diluir ao longo dos 48 ou 60 meses. Então, não é PCSS que vai dar dignidade para o aposentado. PCSS vai dar dignidade para aqueles que continuarem na ativa, e nós temos que discutir quanto desse orçamento nós usamos para incentivar, apesar da baixa aposentadoria, incentivar pessoas a deixarem de ser uma carga para o Poder Legislativo, enquanto tal, e passarem a ser uma carga, e aí temos que conversar por uma questão de lealdade e respeito com o Moacir, porque também não dá para chegar. Agora, pega que os filhos são seus. Os filhos foram criados ao longo de 88. A Câmara nunca fez concurso público para ninguém. 200 anos. 200 anos. Sem concurso. Significa o seguinte, de que maneira? Não podemos chegar aí, abracadabra, vai todo mundo para o Moacir Linhares. Porque as pessoas não vão tirar do NIT-PREV aquilo que elas mereceriam, independente da qualidade do serviço que prestavam. Então, nós temos que ter uma quantidade disso, vai ser na próxima reunião, vamos destrinchar entre nós, uma quantidade disso para um montante de recursos para incentivar pessoas a se... A condição, vou pensar alto aqui, o cara que tem um salário base de R$500, porque tem salários vergonhosos aqui. Os penduricalhos é que melhoram, em tese, a pouca vergonha dos salários praticados por uma boa parte dos funcionários. Tem funcionário aqui que o salário base é menor que o salário mínimo, isso é um crime, porque senão a gente briga com o conceito de salário mínimo, estão brincando com ele. Vereador, eu só lembro que tem 5 minutos para terminar a sessão. Então, O vereador Daniel. o que nós vamos ter que fazer é destrinchar isso daqui. Esse orçamento é uma peça figurativa, que não diz absolutamente nada, e muito pelo contrário. O que ele diz errado, porque nós gastamos muito mais para manter os recursos de uma TV Câmara, que ainda não está funcionando plenamente. Precisamos gastar recursos que a pandemia nos impôs, que é um conjunto de companheiros que ficam na retaguarda aqui do lado do Fabiano, garantindo que as nossas sessões vão. Isso é trabalho de pessoas, isso custa dinheiro e custa recurso de pessoas que têm que ter qualificação, que você não pega ali na rua como se fosse vendedor de pipoca e diz assim, vamos fazer transmissão da sessão legislativa. Não é assim. Você tem que selecionar pessoas, então tudo isso é muito precário ainda e que nós temos que verificar do orçamento o que a gente pode e estabelecer as prioridades de aposentadoria incentivada. A aposentadoria vai liberar recursos líquidos na folha para você apontar para outras melhorias. Mas, enfim, isso daqui a gente vai discutir, segundo o Fabiano, na próxima reunião. Passar aqui para o Daniel. Hoje foi a receita, na próxima a gente discute despesa, não dá para fazer as duas coisas juntas. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu tenho uma reunião aqui agora, vamos ser bem breve, mas acho bacana o trabalho do Fabiano, vereador. Importante que alguém tenha encarado esse desafio. Quero lembrar que até o ano passado, na verdade em 2015, a gente fez uma representação ao Ministério Público em algumas questões, enquanto eu era parlamentar, nessa casa que eu não entendi que caminhavam da maneira certa. Me lembro que alguns funcionários até passaram a não falar mais comigo quando a gente acabou com a tal da gratificação, né? E assim, outros, em contrapartida, passaram a adorar isso, porque veio logo na sequência uma remuneração melhor. E isso era usado politicamente, vereador Fabiano. O meu gabinete chegou a ficar 7 meses sem gratificação de rendimento de protocolos que eu preenchia, e eu tenho a convicção que se colocava aí pelo menos 15 a 21 milhões de reais, gratificando rendimento de funcionários de gabinete e fora de gabinete. A chamada GR, que a gente, graças a Deus, derrubou essa lei por representação do Ministério Público. E essa representação tem como recomendação a realização do concurso público. Isso é uma recomendação do Ministério Público, que vai nos ajudar
a entregar a nossa vontade política de colocar nessa casa capacitação de funcionário. Eles precisam ter cursos que sejam pagos pela casa, formação continuada. Isso tudo vai acontecer quando a gente sanear o que entra e para onde deve ser destinada essa receita. Então, sendo bem breve, parabenizá-lo pelo trabalho que está começando, pela organização. Conte sempre comigo no nosso mandato que a gente puder em ajudá-lo de forma intelectual e de mão na massa, porque a gente está aqui e conhece um pouco também da realidade desses últimos anos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Vou franquear a palavra. Vereador Douglas, tem interesse? Não? São 17 horas e 59 minutos. Quero agradecer ao Fernando Schneider, quer fazer uso da palavra? Agradeço a todos pela presença, pela paciência, pela atenção. E eu quero me colocar, junto com toda a equipe do Fabiano, à disposição de vocês lá no Gabinete 50, a qualquer momento, a qualquer hora, estão à disposição. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Pois não. Eu gostaria só de falar em nome do mandato do vereador. Fala no microfone, por favor, Caio. O chefe de gabinete do vereador Andrigo, ele está recém-operado, ele vai poder falar. Faça uso da palavra, por favor. Alô, testando. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, parabenizar a iniciativa do vereador e presidente dessa comissão, Fabiano Gonçalves. Obrigado. A presença dos vereadores, como foi muito bem salientado por Vossa Excelência. O vereador Andrigo não pôde comparecer a essa reunião em virtude de uma agenda pessoal. O filho dele também está realizando procedimento cirúrgico hoje. Em virtude disso, ele não conseguiu participar. E gostaria de me referir à fala do vereador Paulo Eduardo, quando ele falou da importância dessa casa ter uma escola legislativa. Como é fundamental, e nós, através da Comissão de Administração Pública, Estatística e Serviço Público, nós temos a ambição de contribuir nessa agenda para criar uma escola legislativa dentro desta casa que efetivamente contribua para a formação dos quadros técnicos e também dos quadros políticos da casa. Porque nós entendemos que isso ajuda a facilitar o trabalho da transparência que tem sido conduzido por você através dessa audiência transmitida na internet, através da contribuição de colocar todos os documentos referentes ao trabalho dessa comissão também na Câmara, no site da Câmara, na internet, e isso ajuda, e tudo isso é feito e construído a partir de um corpo técnico qualificado, bem instruído e disposto a servir a sociedade de Niterói. Então, essa é a contribuição que eu deixo aqui pelo mandato do vereador Andrigo. Agradeço a vocês pela audiência. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Caio. Eu declaro, então, como ninguém quer fazer uso da palavra, encerrada a nossa reunião, dia 25, às 17 horas, nossa próxima reunião, onde trataremos despesas e teremos a presença de um representante da Fazenda, vereador Paulo e vereador Daniel. Teremos um representante da Fazenda para explicar sobre o royalties de petróleo e participações especiais. É uma boa pauta, até às 17 horas. Eu até sugiro que a reunião da semana que vem a gente possa fazê-la no intervalo maior de tempo, para a gente ter mais chance de debater a questão dos royalties, tá bom? Muito obrigado. Obrigado aos funcionários, os colaboradores que colocaram a gente no ar e permitiram esse som. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus permitir.